Muito bom estar com você mais uma vez no nosso canal do YouTube. E não se esquece, já clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com teus amigos. Vamos juntos, sou o pastor Edson J. Santos. Você também nos recebe todas as manhãs de segunda a sexta pelo WhatsApp, pela rádio, por vários canais de comunicação. Devocional diário, uma palavra para o seu coração, para a sua família, que edifica a sua vida, né? E aqui tem várias mensagens boas para você. Você também pode nos acompanhar no Instagram, @pastor Edson J. Santos, onde tem sempre informações novas, sempre a gente está falando um pouquinho de tudo que nós fazemos, tá bom? Já aproveita aí, compartilha com algumas pessoas, com teus amigos, nesse bate-papo de hoje, quinta-feira, rodada dupla novamente. Nós vamos falar sobre angústia e liberdade. É um tempo de angústia da alma, né? É um tempo de dor, é um tempo de perguntas, de questionamentos e também de prisões, né? Há um tempo em que a gente está aí vivendo essa questão da máscara, de alguns lugares não pode, números limitados de pessoas, alguns realmente ainda continuam presos em casa. Então, pensando nesse momento em que a alma está vivendo, em que a alma grita, que há angústia, que há dor, eu também quero construir algumas coisas com você e juntos crescermos nessa área. Então, hoje nós falamos sobre angústia e na quinta sobre liberdade. Na mesma palavra, título da mensagem, Angústia e Liberdade, parte 1, parte 2. Quero pegar uma base, um texto da Bíblia Sagrada, que está lá em Lucas capítulo 13, verso 10. Se você quiser abrir lá, abre lá Lucas 13, 10 para você acompanhar comigo. E por que a gente vai ter essa conversa a respeito de angústia e liberdade? É uma introdução à libertação, digamos assim, a você ser livre como pessoa, como indivíduo, como gente que quer viver bem com qualidade, né? Se você é como eu, você quer viver bem, você gosta de sorrir, de se relacionar de forma saudável. E entre a porta da cadeia estar aberta e você sair da prisão, existe uma grande diferença. O que nós vamos fazer aqui nessas duas mensagens de hoje, quinta, é abrir a porta da cadeia, da prisão. E aí você vê se serve para você ou se serve para alguém que você conhece, compartilha. E aí a decisão de sair desse lugar de dor, de angústia, de sofrimento, de questionamentos, de perguntas, é com a pessoa, né? Porque existe uma coisa que ninguém pode fazer por você: lutar. Lute. Você precisa lutar. Todos nós precisamos lutar, né? É uma análise, lógico, superficial, e nós podemos fazer um seminário depois, se você quiser, sobre esse assunto, crescermos juntos. Então, hoje sobre angústia, na quinta sobre liberdade. Vamos lá, Lucas 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Era um hábito de Jesus aos sábados estar na sinagoga ensinando. O que era a sinagoga? A igreja judaica, o ambiente onde os judeus se reuniam. Foi construído ali no período do cativeiro, porque eles não tinham mais o templo para adorar a Deus, e agora no cativeiro eles precisaram criar essa sinagoga, esses ambientes, onde eles iam para aprender, crescer. Era um lugar comum para os judeus, e Jesus estava ali ensinando. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Imagina que essa mulher estava presa a um espírito maligno, 18 anos ele trazia uma enfermidade sobre ela. 18 anos é uma vida, né? Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então ela tinha no corpo dela uma limitação física por conta dessa ação maligna que operava na vida dela. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Uma libertação de 18 anos de uma prisão física, uma prisão espiritual e, por que não dizer, emocional. Essa mulher agora ela tem liberdade, né? Olha que coisa mais linda. E o texto diz que, impondo-lhe as mãos, teve um ato de Jesus de impor as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Foi um ato, não houve um processo, foi um ato. Houve um processo de Jesus chamar, impor as mãos e liberar a palavra, mas ali tudo foi num ato imediato e a mulher foi livre e já está bem, né? E aí acontece um fato interessante. O chefe da sinagoga,
Indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Aqui entra o que nós costumamos chamar de religiosidade. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Olha aí, pelo pastor dessa igreja, pelo sacerdote dela, essa mulher deveria continuar presa, escrava, doente, carregando essa situação na vida dela. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus faz uma pergunta, fala assim, quando é de interesse de vocês, quando é para o bem de vocês, tudo bem. Agora, quando é para o bem do outro, não pode? O que é isso? E aí diz assim, tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. É lindo demais, né? A gente vê o Jesus agindo em nosso favor, Jesus trabalhando, Jesus gerando algo bom em nossas vidas, né? Eu fico feliz com isso. Imagina 18 anos, uma vida, né? E alguns pontos que nós podemos perceber nesse texto. Exclusão por conta da sua condição. Ela estava na igreja, mas havia ali uma situação que, filha de Abraão, Jesus disse, ou seja, ela cria em Deus, ela tinha fé, ela tinha uma relação com o Todo-Poderoso, mas mesmo assim, o fato dela crer em Deus, estar na igreja, ter fé, não a impediu de estar escrava, prisioneira de um espírito maligno, presa por Satanás durante 18 anos. 18 anos, uma vida inteira. Eu não sei quanto tempo essa área da sua vida tem incomodado você. A dessa mulher, 18 anos. Como era a relação dela com a sua família? Imagina. Não podia olhar para cima. Não podia olhar nos olhos de uma pessoa. Não podia olhar para o céu. Não podia ver a copa das árvores. Não podia olhar para o horizonte. Sempre olhando para baixo, encurvada. Como era a relação dessa mulher com a sociedade? Como as pessoas a tratavam? Quando ela ia na panificadora, no supermercado, numa loja experimentar um vestido. Meu Deus! Angústia! Alma angustiada. Ela teve a coragem de ir à igreja. E foi nesse ambiente profético que ela teve um encontro com Jesus. Deus mudou a sua história. Agora, vamos pensar em algumas coisas práticas quando eu falo dessa área de libertação, liberdade física, emocional, espiritual. Pensa comigo aqui, ó. Começa a trazer a sua memória. O pai fuma, o filho droga. Pode fazer. O pai fuma. Para o pai não tem nada de mais fumar. Mas o filho não conhece o limite. Como o pai fuma, ele aprende a fumar e o próximo passo dele é as drogas. O pai bebe. O filho se torna alcoólatra. O pai sabe o limite. Um copo, uma garrafa, uma dose. Mas o filho não conhece o limite. Um dia, o pai encontra o filho bêbado em coma alcoólico. Por quê? Porque para o filho não tem limite. Se tornou um alcoólatra. Não é somente o modelo. Havia uma ação ali para levar aquela família à destruição. Sem pressa, aos poucos. Os pais se separam. Você conhece histórias. Avós separados, pais separados, filhos separados. Vai repetir a história. Parece que são ciclos intermináveis de uma maldição que acompanha a família, de uma situação de... não sei. Vai fazendo a leitura aí. Enquanto dizem por aí, meu corpo, minhas regras, a Bíblia diz, não matarás. Aborto é homicídio. Você mata o corpo, não o espírito. Um dia vai ter um encontro.
E como que vai ser esse encontro? Quando Jesus chama o profeta Jeremias, diz: antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Então, quando uma mulher engravida, independente do meio, o espírito daquela criança, não importa se ela ainda é feto, foi gerado na eternidade. Aborto involuntário pode acontecer, mas aborto voluntário é homicídio, é assassinato. Pastor, eu não tinha esse discernimento, eu não tinha essa sabedoria. Pois é, algumas áreas da sua vida emocionais e espirituais foram prejudicadas por esse ato. E você vive uma prisão, talvez sem perceber, que vai carregar ao longo dos anos e até mesmo para a sua geração futura. É preciso ter um encontro com Jesus nessa área. Se arrepender, reconhecer que errou, pedir perdão para Deus, para ser curado, para ser curada, para restaurar algo que foi quebrado em você. Vamos pensar outra coisa. Filho na cadeia. Vai na cadeia. Visita a cadeia. Muitas pessoas que estão lá temem a Deus, leem a Bíblia, oram. Tem pastores lá, filhos de pastores, filhos de sacerdotes, homens e mulheres que conhecem a verdade, a palavra de Deus. Por que estão lá? O que aconteceu de fato? Tem que pesquisar. Agora, pensa comigo, caro não é advogado, caro é tirar o filho da cadeia. A mãe tem a filha aos 13 anos de idade. Quando chega nos 26 anos, ela se torna avó. Quando ela chega nos 39, ela se torna bisavó. Porque é os ciclos dentro das famílias. Prisões. Você já percebeu pessoas que estão há anos na igreja e muita coisa mudou, glória a Deus por isso, mas sempre tem algo pegando na vida delas? Sempre, ou tem uma questão de enfermidade física, ou tem uma questão nos relacionamentos, ou tem uma questão financeira, ou não consegue parar em igreja nenhuma, não se submete à liderança, sempre tem algo ali mal resolvido. São prisões, nós estamos falando de prisões. Eu preciso que você vá fazendo a leitura. A pessoa trabalha, como dizem, igual burro velho, trabalha igual condenado, né? Dizem, né? A mão cheia de calo, trabalha de sol a sol, não prospera, não consegue ajuntar, nada dá certo, não rompe. Quando a coisa começa a ir, desanda de novo. Então a gente vai vendo, vai fazendo as leituras, relacionamentos que não dão certos, intransigente, turrão, turrona, briguento, brigão, brigona, né? Não rompe financeiramente, não consegue estudar, não rompe nos estudos, nunca forma em nada, nunca tem um diploma, uma capacitação, não se submete a autoridades, enfermidades, um monte de dor no corpo, sem saber a origem dessa dor, médico não encontra nada, choro, a pessoa começa a chorar. Por que você está chorando? Não sei, mas está lá chorando. Como é que nasce a rebeldia? Na infância, Satanás coloca a semente. Como que essa semente chega na vida da pessoa? Um abuso, um trauma, quebra de princípios, um abandono. Alguma coisa aconteceu na fase da infância. E Satanás vai lá e coloca uma semente. Essa semente ela pode ser uma semente gerada a partir de uma rejeição. Se sentiu rejeitada. Ela não consegue se relacionar com pessoas, não consegue entrar em determinados ambientes, não consegue falar em público, não consegue falar com determinados grupos de pessoas. É uma rejeição ali, uma ferida na alma que ela não percebe. Talvez alguns sentimentos que ela luta contra. Na adolescência, quando chega ali nos 14, 15, 16 anos, a raiz da amargura brota, porque aquela rejeição está lá. Então a raiz daquilo vai brotar, a raiz de amargura, porque tem uma amargura.
Tem uma ferida lá, uma angústia, uma dor, uma tristeza, que às vezes é inconsciente, ela brota. E aí vem o quê? A rebeldia. E aí a pessoa fica rebelde. Já ouviu aquela frase? Não é adolescente, é aborrecente. Pelo amor de Deus, como que adolescente é complicado? Não é. É porque tem uma raiz maligna. Tem algo lá atrás. Então, uma menina com 15 anos de idade, eu conheci. 15 anos de idade. Pensa, coisa mais linda do mundo. Já tinha passado por 8 namorados. 8. Você não entendeu errado, não. Os pais eram separados. Brigou com a madrasta e queria matar a madrasta porque tinha tirado o pai da mãe dela. E não suporta a mãe. Queria o pai. E tentou suicídio 2 vezes. Aí eu perguntei para ela, por quê? Aí ela disse, porque a minha mãe ficou com um dos meus namorados. Olha aí a situação. Então, esse emaranhado de coisa vai trazendo angústia para a vida da pessoa. Essa situação. E, às vezes, uma empresa. Você investiu durante anos numa empresa. Era aquele negócio que estava no teu coração. Você queria dar certo, você queria fazer, você queria acontecer. Mas nunca foi, nunca aconteceu, nunca rompeu. E um dia teve que fechar as portas. E hoje você já não se sente capaz. Não acha que consegue. A vida parou, uma angústia, uma dor aqui dentro, um vazio na alma, não sei. Eu não sei, você sabe. Você sabe, o Espírito Santo de Deus está ministrando em você, você sabe. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Uau! Eu tenho certeza que através desse momento nosso, Deus vai mudar histórias. A partir de hoje, você nunca mais será a mesma pessoa. Em Mateus 5,17, o que Jesus disse lá? Olha que legal. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O meu papel aqui é te ensinar bem. Porque a Bíblia diz que quem ensina e ensina bem será considerado grande no reino dos céus. Então eu não posso te ensinar o mínimo, eu tenho que te ensinar o máximo, para a gente poder entender, crescer. E você ser abençoado, eu quero que você seja abençoado, eu quero que a sua casa seja abençoada. No Brasil, a nossa mentalidade é de que se é velho, não presta mais, já não tem mais valor. A lei, o Velho Testamento, ainda vale. Jesus disse, o céu e a terra não passarão, até que cada um dos pontos da lei se cumpra. Jesus disse que a lei existe e que nós precisamos ser melhor do que o fariseu, que era um legalista, que cumpria a lei. Eles entregavam o dízimo até das folhas do hortelã e do cominho, para você ter uma ideia. A plantinha lá na horta, deu lá 10 folhinhas, ele ia lá e tirava uma para entregar o dízimo. Olha aí. Nós fomos enganados, queridos. Por que há muitas pessoas que estão angustiadas em prisões e não conseguem se libertar? Essa é a ênfase que eu quero dar para você, trazer discernimento para a tua vida. Nós fomos enganados por 2 premissas. A primeira delas que ensinaram para nós, e que nós fomos enganados por ela, é que a gente fala assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Será que Deus tem amnésia?
Você aceita Jesus e ele esquece o teu passado? Não foi isso que Paulo quis dizer quando ele falou sobre isso. Vamos entender o momento que Paulo disse sobre isso? O local era Atenas. Em Atos 17, Paulo trava uma batalha no Areópago. Nós não sabemos se o Areópago aqui é os conselheiros reunidos ali naquele lugar, ou o local em si, né? Se for o local em si, Colina de Ares, que era o deus da guerra. E nesse ambiente, nesse Areópago onde Paulo trava uma batalha, haviam dois grupos. Os epicureus, que vêm de Epícuro, que dão ênfase para o hedonismo. E o que é o hedonismo, pastor? O prazer é o objeto, a razão de viver. Eu quero ter prazer na vida. Se eu tiver prazer, tudo certo. Então, o importante é ter prazer, você tem que ter prazer. E o outro grupo eram os estoicos, de Zenão, que gostavam da ataraxia, ou seja, a serenidade da alma. Então, eu preciso ter paz interior. Eu preciso estar bem aqui dentro. Se eu estiver bem aqui dentro, tá tudo bem. Então, um grupo queria ter prazer e o outro grupo queria ter paz. E nesse ambiente, nessa confusão, Paulo se apresenta. E é interessante que os dois grupos não criam na ressurreição. Paulo explica para eles quem é Deus, porque haviam muitos deuses em Atenas, era um ambiente politeísta, e como é que funcionava? Você começava a discussão num ambiente chamado ágora, que era um lugar de trocar ideias, cada um colocava a sua ideia até o que se impunha, e Paulo ficava ali na ágora, ou na sinagoga, trocando ideia, discutindo, pregando o evangelho, e agora ele é encontrado no Areópago, discutindo com esses grupos. Segundo as tradições inclusas em uma das obras de Diógenes Laércio, autor grego do século III depois de Cristo, por volta do século VI antes de Cristo, Atenas foi sacudida por uma praga. Veio uma praga sobre Atenas. E mesmo em meio aos sacrifícios dos deuses, a praga não cessava. Eles estavam vivendo um tempo de angústia, de desespero. Havia uma praga que não tinha nada que resolvia o problema daquela praga. E aí então uma pitonisa alertou que somente um homem teria a revelação para resolver o problema local. Este homem, conforme o registro, foi Epimênides, poeta cretense, que alegava ignorância dos homens quanto ao Deus verdadeiro. Por isso que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eles ignoravam o Deus verdadeiro. Associação de um sacrifício em circunstâncias adversas e cessação da praga mediante a adoração a Deus cujo nome não fora revelado. Então dizendo, olha, vocês precisam conhecer esse Deus que vocês não conhecem, vocês não adoram ele, vocês precisam fazer um sacrifício para ele e adorá-lo para que essa praga cesse. Mas como que aconteceu isso? Paulo chega na cidade e percebe na idolatria presente mais ídolos que o normal. Era ídolo de tudo quanto é jeito. E havia uma pedra. Que pedra? Uma pedra escrita ao Deus desconhecido. Por quê? Para eles cessarem a praga, para eles resolverem o problema, eles tomaram posse daquela palavra e construíram um altar de pedra ao Deus desconhecido e fizeram sacrifícios. E a praga cessou. E essa é a chave que Paulo usa. Em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Deus, ele não leva em conta o tempo em que você esteve longe da presença dele, sem conhecimento dele. Mas agora, o conhecendo, é necessário um arrependimento, um reconhecimento e uma mudança de vida, de mentalidade, de estilo de vida. Ou seja, se não houver arrependimento, não há libertação, não há cura, não há vida. Essa mulher, 18 anos, ela foi liberta quando ela teve um encontro com Jesus de Nazaré. A segunda coisa que eu aprendo é
as coisas velhas já passaram. Então, Jesus, naquele momento, depois de 18 anos, para ele não importava. O espírito maligno saiu e aquela mulher passou a ter uma nova vida. Uma vida com qualidade, Imagina agora tudo que ela podia fazer. Uau, era coisa linda. Então, se você já teve um filho, pensa comigo, que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E aí Deus esqueceu o que eu fiz do passado. Imagina que você teve um filho fora do casamento. Aí você não conhecia Jesus. Aí você vem para a igreja, aceita Jesus, o filho vai desaparecer? Vai sumir? Vai ser abduzido? Não vai. Você continua sendo o pai, continua sendo a mãe, o filho continua acontecendo. Pensa comigo, a prostituta está lá na prática da profissão dela, e aí ela ouve falar de Jesus, tem um encontro com Jesus, decide mudar de vida. A virgindade dela volta? Não volta. Não tem como. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, não é no sentido de que vai desaparecer o passado. O camarada torra os neurônios dele tudinho, com drogas, com bebidas. Aceita Jesus. Vai recuperar a memória? Só se for um milagre de Deus, senão não recupera não. O que Paulo estava dizendo? Nascer de novo e ter um novo estilo de vida. O velho não serve mais. As coisas velhas se passaram. Aquela vida que eu tinha, aqueles hábitos que eu tinha, aquela forma, não serve mais. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. E 2 Coríntios 5,17, para encerrarmos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Uau! Alguém que foi remido, lavado e não tem mais prazer na velha vida. E isso só é possível com Jesus. Jesus alcança aquela mulher, toca nela, liberta ela, cura ela, dá um novo estilo de vida para ela e a defende da religiosidade, e ela agora passa com toda a liberdade, livre da sua angústia, adorar a Deus. E na quinta-feira eu falo com você sobre essa liberdade. Agora quero orar com você. Vamos orar? Feche teus olhos. Espírito da graça, continue ministrando no coração dessa pessoa que me ouve, que me assiste. Continua gerando vida na vida dela, levando a ela a esse lugar onde ela tem um encontro com o Senhor e ela é liberta dos seus vícios, dos seus medos, dos seus traumas, dos seus bloqueios, para uma nova vida. Que venha um tempo novo de cura, de libertação, de restauração, de sonhos e de alegria. Que o Senhor alcance a família e que o Senhor gere na família dela uma nova vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo deles. Cada um deles. Assim como eu perdoo todas as pessoas que me feriram, que me ofenderam, que me fizeram mal. Eu as libero. Senhor Jesus, eu renuncio a toda aliança presente na minha vida que não veio do Senhor, e eu faço uma aliança com o Senhor. Espírito Santo, me enche da tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seus sonhos. Que Ele te liberte de toda angústia e que você viva um tempo novo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Um abraço.